Olá, triatletas! Hoje nós vamos falar sobre como vocês podem diminuir os gastos com equipamentos e acessórios para o desenvolvimento do triatlon. A gente sabe que precisa aí de um certo grau de investimento para a gente estar praticando essa modalidade. Antes da gente entrar no assunto, já vou pedir para você dar um joinha, curtir aí o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga também o nosso perfil no Instagram e dá uma visitadinha na nossa página no Facebook e curte lá também. Bora para a vinheta! Pois bem, pessoal, vamos falar então um pouquinho de como você reduzir os gastos nessa modalidade do triatlon. A gente sabe que exige um pouco de investimento, porque você tem que ter uma bicicleta, você tem que ter um tênis melhor e tal, tem os equipamentos de natação para você estar praticando a modalidade, e tudo, e uma série de outros equipamentos que a gente gosta até de falar que assim, o céu é o limite. Daí você pode ter tanta coisa que a gente pode estar usando no triatlon, que algumas coisas são até desnecessárias, tá? Ou não são tão primordiais para a prática do esporte. Mas eu vou tentar trazer de maneira básica aquilo que você precisa para simplesmente praticar a modalidade, tá? O básico do básico. E também para aquele que deseja implementar um pouquinho mais de desempenho, ter um equipamento um pouquinho melhor, né? Ter alguns acessórios um pouco melhores que vão te facilitar, te ajudar de alguma maneira na prática do esporte, né? Em competições e tal. Então vou trazer esses dois mundos para vocês aí, beleza? Vamos falar então primeiro do básico do básico, aquilo que é essencial para poder praticar a modalidade, independente se você vai estar competindo ou não. Então, pessoal, começando pela natação, equipamentos básicos necessários para a gente poder praticar o triatlo, tá? É preciso o quê? Óculos de natação, touca e provavelmente um macaquinho, tá bom? Existem provas que você pode até iniciar sem um macaquinho, tá? Mas você vai precisar de ter uma camiseta para você poder fazer a parte do ciclismo e da corrida. Você pode até fazer a etapa da natação somente de sunga, mas a maioria das provas não permite correr, né, pedalar e correr com o torso nu. Então você vai precisar de uma camiseta, então não vai ter jeito. Então fica a orientação aí para pelo menos o macaquinho ser um equipamento básico do básico para você poder estar fazendo essa prova. Ciclismo. Essencial, não tem como fugir, é ter uma bicicleta. Outra coisa, capacete, tá? Aí você vai me perguntar, Evandro, mas qual bicicleta eu tenho que ter para praticar o triatlo? Para quem está iniciando, pessoal, você pode ter até uma mountain bike, tá? Que é uma bicicleta que é mais fácil encontrar, não precisa ser necessariamente uma speed, tá? Pode ser uma mountain bike. E você tem várias categorias de preço de bike nesse segmento, tá? Então, assim, às vezes é muito mais fácil, tá? Você começar pela mountain bike, porque o acesso dela acaba sendo mais barato nas bikes de entrada. Se você vai pegar uma speed um pouco mais simples, às vezes é um pouco mais caro do que você pegar uma mountain bike simples. Então, assim, qualquer mountain bike você vai conseguir participar de uma prova de triatlo, tá? Com exceção, por exemplo, das provas de longa distância, que vai ser muito dificultoso você fazer com uma prova com uma bicicleta de mountain bike. As provas convencionais, né, o short ou o olímpico é perfeitamente possível. Até porque assim, se você está começando, vai começar pelas provas menores, vai começar pelas provas mais curtas, então você pode usar uma bicicleta mais simples sem problema nenhum. Além da bicicleta e do capacete, né? Capacete, equipamento de segurança essencial. Eu gosto de tratar como um equipamento essencial um óculos, tá? Qualquer óculos escuro ou até mesmo um óculos de proteção, tá? Por quê? Durante o ciclismo você corre o risco de algum inseto entrar no seu olho e tal, e isso é uma questão de segurança. Hora que um mosquito entrou no seu olho, você pode sofrer uma queda devido a um inseto aí ter entrado no seu olho, além do incômodo
desse animal ter entrado no seu olho, você pode vir a sofrer uma queda e até provocar a queda de outras pessoas. Então o óculos eu acho que é um equipamento de segurança necessário, tá? E não precisa ser os óculos mais caros, aqueles de grifes famosas, não. Um óculos que cumpra a função, até mesmo um óculos de segurança, de proteção individual, tá? Os chamados EPIs, ele vai cumprir muito bem essa função. Você pode perguntar para mim, e a sapatilha no ciclismo? É uma coisa que para quem simplesmente quer começar e praticar a modalidade é dispensável. Claro que com a sapatilha é melhor, mas você consegue dispensar sem problema nenhum. Você pode executar com o tênis que você já vai usar na corrida tranquilamente. Para a etapa da corrida, então, como eu falei, no ciclismo você já pode utilizar o tênis que vai utilizar na corrida, tá? Então, ter um tênis adequado para a corrida, tá? Então, nessa parte do tênis eu falo para tomarem um pouquinho de cuidado, não usarem qualquer tênis, tá? Existem no mercado os tênis específicos para cada tipo de modalidade. Você vai encontrar aí, por exemplo, para quem gosta do futebol, você tem o tênis para jogar futebol de campo, você tem, que é a chuteira, né, com travas, você tem um tênis para jogar o futebol society, tá? Ele já tem as travas menorzinhas, são bem reduzidas. Você tem o tênis para jogar o futsal. Aí você vai ter também tênis para práticas esportivas como CrossFit, já tem um tênis específico trabalhado para a modalidade de CrossFit. Tem tênis específico para a modalidade de tênis. Tem tênis específico também para a modalidade do basquetebol. E assim sucessivamente, tá? Hoje em dia existem materiais que são específicos para a modalidade. E na corrida acontece o mesmo, existem os tênis específicos para a prática de corrida ou caminhada, tá? Aí você vai ter um rol grande aí de faixa de preço. Claro que eu vou te indicar começar pela faixa de preço menor para você realmente reduzir os gastos. Uma outra coisa que você deve estar atento é o tipo da pisada do tênis. A loja que você for efetuar essa compra do tênis, ela vai te orientar e falar qual é o tipo de pisada daquele tênis. Ou você pode estar pesquisando na internet e saber qual que é o tipo de pisada de cada tênis, tá? Porque cada tênis tem um tipo de pisada. Ela pode ser pronada, supinada ou neutra. Aí você tem que ver qual é o tipo de pisada sua. Se ela é supinada, ou se ela é uma pisada pronada, ou se ela é neutra. Aí você vai adquirir seu tênis de acordo com a sua morfologia. Então, para finalizar essa primeira parte, né, essas orientações, essas dicas para quem quer simplesmente se inserir no esporte e com o mínimo de gasto possível, aquilo que é essencial. Como eu falei lá no começo, eu não falei agora na corrida, mas é preciso você ter uma camiseta no mínimo, tá? Para você não correr de torso nu se você for nadar de sunga. Mas eu já oriento para compre um macaquinho, né? Compre um macaquinho mais em conta, de entrada, mais barato, não precisa ser o mais tecnológico, que daí você não vai se preocupar com isso. Você vai fazer a prova desde o início da natação até a corrida com a mesma roupa, sem problema nenhum. Um ponto a ser lembrado também que é bacana é você ter um cinto de número se você quer praticar as provas. Porque com o cinto de número fica mais prático, né? Você ter o número ali no cinto preso e a hora que você chega ou para o ciclismo ou para a corrida, você captar esse cinto, passar ele sobre a sua cintura e você já pode pegar tanto na bike ou se você quiser você pode deixar para pegar ele na hora da corrida, tá? Então colocou na cintura e vai sair mais tranquilo. Daí você não precisa estar prendendo o número com alfinetes ou algo parecido. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho. Está disposto a investir um pouquinho mais, não uma coisa exagerada, né? Não uma coisa muito exorbitante, mas que esteja uma disposição de ter uma bicicleta um pouquinho melhor, ter um equipamento um pouquinho melhor na natação, tá? Às vezes investir um pouquinho mais num tênis de uma qualidade um pouco superior, tá ok? Então assim, vou dar umas dicas para vocês do que pode ajudar, o que pode melhorar de fato o desempenho de vocês numa prova e coisas que você pode estar dispensando, que não é extremamente necessário, tá bom? Vamos começar então pela natação, né? Vamos seguir a cronologia como a gente fez anteriormente. E a natação. Um material um equipamento que eu acho assim bacana e muito interessante para você estar utilizando e que vai te ajudar no desempenho é o Speed Suit.
que é aquela roupa para natação, que não é de borracha, não é de neoprene, mas que tem a trama, a malha mais justa, tá? Ela faz uma compressão melhor na musculatura e tem um deslize, né? Tem um desempenho melhor na água do que o macaquinho. Você acaba usando ela por cima do macaquinho, tá bom? E por que eu falo que é legal você investir numa roupa dessa? Não é um material tão barato, tá bom? Ele exige um certo investimento. Porém, se você for para uma prova que não está sendo permitido a utilização de roupa de borracha, tá? Porque algumas provas não permitem devido à temperatura da água. Então, se a água estiver na temperatura X para mais, eles não vão permitir o uso da roupa de borracha. Aí você pode estar usando o Speed Suit, que vai te dar um auxílio e também não vai fazer aquela função da roupa de borracha de estar aquecendo, tá? Então, além de a roupa de borracha não ser permitida em algumas provas que é mais quente, ela pode te gerar um desconforto se estiver quente por causa do calor que você vai passar dentro dela, tá bom? Então vale a pena ter um Speed Suit e investir nesse material. Um outro investimento, pessoal, que também considero assim importante, mas não vai ser para todo mundo, vai ser para alguns. Para aqueles que têm mais dificuldade com natação. Investir em aulas de natação ou com um professor particular ou com uma academia que disponha desse serviço para vocês. Porque assim, você não consegue evoluir se não tiver alguém para te orientar, tá? E te mostrar aquilo que você está fazendo errado e corrigir aquilo que você faz de errado na natação, justamente por ser um esporte muito técnico. Sozinho você não vai conseguir observar essas dissonâncias, né, no teu gesto motor para estar melhorando o teu nado. Então é um investimento que vale a pena aí, aulas de natação, seja na academia ou seja com um professor particular. Equipamentos de natação, eu até fiz um vídeo outro dia, publiquei alguns falando sobre os acessórios de natação para os treinos, né? Boia, palmar, pé de pato, prancha, snorkel, eu falei sobre alguns equipamentos. Mas, três aí essenciais, palmar, a boinha de perna e a nadadeira. Esses três aí você não vai ter, a nadadeira vai ser o mais caro, tá? A boinha e o palmar são equipamentos baratos, tá? Então se você quiser esperar um pouco, porque a nadadeira, às vezes tem a nadadeira à disposição numa academia de natação, né? Mas principalmente a boinha e o palmar, que é uma coisa que é melhor ter o seu particular, para você pegar o tamanho ideal e não ter dessabores em você ter que pegar um palmar muito grande lá na academia, ou uma boinha que às vezes é muito pequena para você. Então você compra um material que fica no seu tamanho adequado, para você utilizar, que vai ser mais tranquilo e não é uma coisa cara, é uma coisa até barata esses dois equipamentos juntos, tá? Aí você pode dar um up aí com uma nadadeira para também te auxiliar nos treinos e você conseguir otimizar o tipo de treino que você vai fazer. Neoprene, pessoal, a chamada roupa de borracha, também é um investimento um pouquinho caro, vale a pena você ter. O que você pode fazer? Em vez de comprar uma roupa nova que vai ser mais caro, você pode procurar na internet roupas usadas, pessoal. Às vezes aquela roupa está um pouquinho surrada, já tem um furinho, alguma coisa, está começando a abrir na axila, mas ainda você pode utilizar ela, tá? Tem pessoas que têm mais condição, começou a aparecer alguma falhazinha, abrir, rasgar algum pedacinho, ela já quer se desfazer daquela roupa e comprar uma nova, tá? Então assim, pode procurar roupa usada, tá bom? E prefira as que não são tão tecnológicas, tá bom? Porque assim, o ganho da roupa mais simples para aquelas que são muito tecnológicas é muito pequeno, tá bom? Não dá muita diferença de uma para outra. Agora, o ganho de você estar sem a roupa de borracha para quem está nadando com a roupa de borracha, se tem eu e um outro competidor que a gente tem a natação no mesmo nível, ele com roupa de borracha, eu não vou conseguir acompanhar ele, tá bom? Ele vai abrir uma vantagem e ele vai sair na minha frente pro pedal. Então, é um equipamento que vale a pena você investir um pouquinho, tá? Mas procure uma roupa usada de início. Depois, se você quiser, você pode trocar e pegar uma roupa nova. Mas procure uma roupa usada que vai ser mais tranquilo, você vai reduzir o seu investimento. Um macaquinho de natação, falei anteriormente, não procure um macaquinho caro, tá? Um macaquinho que cumpra a função de você poder nadar, pedalar e correr sem problema algum, tá? Desde que seja confortável, tá tudo certo. O último equipamento aí para natação, óculos, tá? Óculos de natação. Tem a touca de natação também,
uma touca de silicone, beleza, mas a maioria das provas fornece a touca. Mas vamos falar especificamente do óculos. Óculos de natação, pessoal, é uma coisa até bastante pessoal. Eu particularmente gosto muito de usar os óculos modelo sueco, tá? Esses são os que eu uso para os meus treinos. O custo-benefício deles ao meu ver, é o melhor que tenho. Eu nado desde criança, tá? Já usei muito tipo de óculos de natação. Eu tenho um óculos específico para natação em águas abertas, tá? Para triatlon, que eu trouxe até do Havaí, tá? É de uma marca conhecida, marca famosa. Porém, eu não gosto tanto dele. Ele é confortável, tal. Ele tem um campo de visão maior quando eu tô nadando em água aberta, tal. Só que ele tem um porém que eu não gosto para natação na piscina. Ele na piscina, por ele ter a lente curvada, ele acaba fazendo grau. Então, assim, eu acabo perdendo a referência, por exemplo, da parede na hora da virada. A maneira que eu enxergo o fundo da piscina também me incomoda um pouco. Então, eu prefiro o modelo sueco, que a lente dele é reta, tá? Ele é menorzinho, o campo de visão dele é menor, tá bom? Comparado com um óculos de águas abertas. Mas eu acabo preferindo ele pelo custo-benefício e eu acostumei também, ele não tem a borracha para proteção aqui em volta da órbita ocular, né? Por isso que ele não é confortável igual aos outros, porém é o que eu menos tenho problema para entrar água. O outro, de vez em quando ele entra um pouquinho de água, eu tenho que apertar mais e tal. Já o sueco não precisa arrochar, ele só precisa encaixar no olho, de maneira que eu encaixo ele embaixo da sobrancelha, em volta da órbita ocular, e quando eu baixo essa musculatura aqui em volta da órbita ocular, ele abraça o óculos, tá? Deixando vedadinho, perfeito, sem problema algum. Eu sempre indico pro pessoal isso daí. Custo-benefício é um dos mais baratos que tem e dura muito mais do que aquele que tem borracha. Porque a borracha com o tempo ela vai corroendo também e vai perdendo a sua funcionalidade. Ciclismo, pessoal, vamos falar um pouquinho do ciclismo. Então, antes eu falei o básico é ter uma bicicleta, pode ser uma bicicleta mais simples e tal. Vamos falar de novo da bike. Se você quer investir um pouquinho mais na bike, eu já oriento o quê? Você procurar uma bicicleta de estrada, né, uma speed, né, no mínimo uma road, tá bom? Essa que aparece na imagem aí que eu estou colocando para vocês. No mínimo uma road, ou se você quiser já pode partir direto para uma bike TT ou time trial, aquelas de contrarrelógio, tá? A bike de triatlo, a grande vantagem dela são para as provas mais longas. Então, se você pensa futuramente estar fazendo provas longas e tal, às vezes vale a pena você investir um pouquinho numa bike desse tipo, numa bike com uma geometria para triatlon, tá? A road, se você quiser fazer uma prova longa com ela, você pode fazer sem problema nenhum. É claro que a bike de triatlon será mais confortável para você usar numa prova mais longa, tá? Pela geometria, pela posição que você vai ficar no cockpit e tudo mais, tá? Então, vale a pena você investir um pouquinho mais. Que bike que você vai procurar? Nova? Não, procure bikes usadas. Você consegue encontrar por aí, pesquise na internet, peça ajuda para alguém que já é do meio, né? Quem já tem conhecidos no meio do ciclismo e do triatlon, que você vai encontrar pessoas que querem fazer o upgrade em suas bicicletas e estão vendendo as suas atuais bikes para poder comprar uma mais nova, tá? Se você também não tem colegas para te orientarem, te ajudarem, pessoas que estão no esporte há mais tempo para te ajudarem na questão de regulagem de banco, selim, distância do guidão, tal, o bike fit mínimo ali, né, sem você ir lá colocar todos os sensores e tal, se você não tem algumas pessoas para estarem te orientando nesse sentido, então é interessante você investir também em um bike fit, tá bom? Então assim que você adquire sua bike, você investir no bike fit, vai lá, faz a avaliação e você vai deixar a bike ajustada para você, para sua estatura e para o seu conforto e segurança. Ainda falando de bicicleta, pessoal, uma coisa importante para você que quer um pouquinho mais de desempenho e tal, é você estar atento ao tamanho da coroa dessa bike que você está adquirindo e o conjunto e relação dos cassetes ali traseiros, tá? Não pegue coroas tão compactas, tão pequenas. Hoje em dia tem muita coroa que você vai pegar a bicicleta e a coroa maior é de 50 dentes. Pegue no mínimo com 52 dentes, tá? Ou 53 em diante, para você não ficar limitado na hora que você for desenvolver mais velocidade. E o conjunto de cassetes também, não pegue um conjunto de cassetes que você tenha um gradiente muito elevado
e no cassete maior seja um cassete muito grande. Eu, por exemplo, cassete traseiro eu tenho um conjunto de 11 velocidades, tá? E o gradiente dele é de 11, 25, tá? Então a catraca menor tem 11 dentes e a catraca maior tem 25, tá? Então ele dá um gradiente bom aí de marchas, para passagem de marchas, e não vou ter uma marcha tão leve, tá? Que prejudique o desempenho. A minha coroa maior é uma coroa de 54, tá? A menor eu não vou lembrar agora, mas é uma de 54, então eu tenho uma relação boa aí para velocidade e até mesmo para um momento que eu preciso de uma marcha um pouco mais leve. Roupa, pessoal, vestuário para ciclismo, acessório. Uma coisa que vale a pena você investir um pouquinho também é na bermuda para ciclismo ou no bretelle, tá? Um dos dois aí você vai comprar para você. Invista num material um pouquinho melhor, tá? Para te dar conforto, porque você vai usar no dia a dia, nos treinos, você não vai usar na prova esse material. É somente para os treinos. Por quê? Para você evitar problemas de assadura, problemas de desenvolver alguma doença por conta do atrito ali no selim, tá? Então, se você tem um equipamento um pouquinho melhor, com almofadinha de gel e tal, com um acabamento adequado, vai te ajudar bastante para você não ter problema no dia a dia durante os seus treinamentos, tá? Então, é um ponto que vale a pena você investir num shorts ou num bretelle com uma qualidade melhor. Falar agora então de capacete, pessoal. Então a gente vai falar de capacete e sapatilha, são os últimos dois itens aí do ciclismo. Capacete, se você tiver condições de gastar um pouquinho, não precisa ser o capacete mais caro, mas um capacete um pouco mais aerodinâmico. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o meu capacete. É um capacete mais aerodinâmico, ele é redondinho, ó, ele tem poucas entradas de ar, tá? Ele é mais fechado, tá ok? Então ele cumpre bem a função de aerodinâmica. Tá? Caso você não tenha condição de comprar um capacete muito bom, você pode usar um recurso barato, fechar, se ele tem muita entrada de ar, fechar ele algumas entradas de ar, não deixe totalmente fechado, tá? Mas também vai fazer uma função parecida com esse aqui, que é mais redondinho. Os capacetes mais redondos, tá? Mais arredondados, são os que têm uma aerodinâmica melhor na hora do ciclismo. Sapatilha, então, pessoal, sapatilha para o ciclismo, a gente tem N alternativas, né, de sapatilha para estar usando, mas a dica é o quê? Compre uma sapatilha específica de triatlo, tá? Não precisa ser a mais top, porém, elas têm uma pequena diferença, tá? Quando eu comecei com uma sapatilha de ciclismo. Qual que é a principal diferença? Ela tem mais pontos de fecho, tá? Essa sapatilha que eu tinha, ela era de velcro e ela tinha 3 pontos para fechar a sapatilha, tá? Já dificulta um pouco mais para você estar fechando ela na hora da prova. Além do mais, as sapatilhas de triatlon tem uma alça, tá? Uma alça atrás da sapatilha, tá na imagem aí. Tem uma alça atrás da sapatilha que você pode utilizar ela para estar prendendo a sapatilha no pedal, já deixar ela presa no pedal, para você que tem mais habilidade, e montar na bike e calçar a sapatilha andando a bicicleta, tá? Então você consegue fazer esse recurso com a sapatilha específica de triatlo. Invista numa sapatilha específica de triatlo, tá? Não precisa ser uma sapatilha de carbono e tal. Vai gastar um pouquinho, mas também não vai ser um bicho de 7 cabeças. Você está disposto a investir um pouquinho a mais para ter um material de melhor qualidade. Antes de a gente começar a falar do material de corrida, então, também só salientar, naquilo que eu falei anteriormente, um outro equipamento legal aí que eu julgo muito importante, que é o óculos, tá? Aí também, como eu falei antes, você pode ter um óculos mais simples ou você pode investir num óculos um pouco melhor e tal, com maior proteção UV e coisas do tipo, tá bom? Mas qualquer óculos de proteção já vai cumprir a função necessária aí para aumentar a segurança sua no ciclismo. Corrida então, pessoal. Corrida, o principal é o quê? É o tênis. Não vamos fugir disso. Vamos falar de meia de compressão, a faixinha na cabeça, viseira, não sei, tá? Aí são coisas que você pode colocar por capricho. Se você gosta, tal, por exemplo, meia de compressão não vai fazer diferença. Não tem. Já tem estudos que mostram que não tem diferença significativa você usar ou não a meia de compressão na hora da corrida, tá bom? Então assim, não tem necessidade. O óculos, você pode usar o mesmo óculos do ciclista, você pode estar usando, eu por exemplo, eu me incomodo com a claridade do sol em dias mais quentes, né?
Então eu gosto de usar o óculos durante a corrida devido a me incomodar, me ofuscar a visão. Até porque é uma maneira de você proteger também sua visão, tá? Você pode, dependendo do reflexo no seu olho, se você vai fazer uma prova mais longa, então pior ainda, você deixar a tua retina muito exposta à claridade, a raios ultravioletas, você pode queimar a sua retina, né? Provocar uma lesão na retina, tá? E te gerar algum problema futuro além daquela lesão. Aí, além de correr com óculos, eu gosto de correr com a viseira também, justamente para diminuir, né, para quebrar essa questão dos raios solares. É uma coisa que pode ser dispensável. Como eu me incomodo bastante com a claridade, né, da luz solar, eu acostumei usar o óculos, tá? Já saio do ciclismo com óculos, então já estou com ele e vou para a corrida já com óculos. Só pego a viseira e o número de peitos e saio correndo já, colocando o número e depois coloco a viseira. Não preciso ficar esperando para fazer isso, é uma coisa que eu faço correndo, tá? Mas o principal é o que, pessoal, para corrida? Tênis, tá? Aí o tênis é a dica, como eu falei anteriormente ali, do básico do básico. O principal é cuidar do tipo de pisada, tá bom? Tênis específico para modalidade, tá? Para corrida. Além de ser um tênis específico para modalidade, específico para corrida, aí nós temos um up para quem quer melhorar um pouquinho de desempenho, ter um cadarço de elástico no seu tênis, tá? O cadarço de elástico vai te facilitar muito, porque você já vai deixar ele ajustado, você não precisa estar amarrando, e você consegue abrir mais a boca ali do tênis para você calçar ele na hora de deixar a bicicleta e sair para a corrida. Se você deixar um cadarço normal, você vai ter que deixar amarrado de uma maneira que você consiga calçar ele sem precisar estar amarrando o tênis e tal, mas pode ser que ele venha ficar um pouco frouxo e tal, não vai ficar bem ajustado. O cadarço de elástico já vai cumprir toda essa função. Você consegue abrir ele porque você consegue esticar e ele vai ficar firme porque quando você soltar ele vai prender devido à tensão do elástico, tá? Aí vale a pena também você pensar no seguinte. Eu, por exemplo, gosto de ter um tênis para fazer prova. Eu não uso o mesmo tênis que eu treino para fazer prova. Daí, o tênis que eu uso para prova, geralmente eu procuro um tênis leve, tá? Que não vai comprometer tanto lá na corrida, porque dependendo da distância da prova, uma prova longa, você vai chegar um momento que você já vai estar bastante fadigado na corrida, você já passou por todas as outras etapas, então um tênis mais leve, a diferença é pequena, são alguns gramas tal, mas alguns gramas vão fazer diferença lá no final quando você já estiver fadigado, tá bom? Então vale a pena daí você investir num tênis mais leve e, como eu falei, os cadarços de elástico você tem no seu tênis para te ajudar nesse processo aí. Uma última dica daí para vocês agora, de maneira geral, aí falando do triatlon como um todo, é investir também em um treinador, pessoal. Alguém que te oriente, alguém que te faça a programação de treino, te passa as planilhas do que você deve fazer para a sua prova-alvo, seus objetivos, alguém que consiga programar tudo isso para você não cometer erros, sobrecarregar, não estar treinando de maneira errada para uma prova específica. Então, você ter alguém que faça isso para você. É um investimento que vale a pena porque você vai estar investindo, além de conhecimento, que vai estar te orientando, te mostrando os caminhos, tal, você também vai estar investindo na tua saúde, porque o treinador ele vai ser responsável por estar mensurando toda a sua carga de treino, desde volume, intensidade, frequência do treino, para não cometer erros e não cometer excessos no seu dia a dia e você não sofrer com lesões mais para frente. A ideia é que você inicie, pratique a modalidade e que isso seja duradouro. Não adianta você iniciar, treinar, fazer uma prova e de repente você não fazer mais nenhuma, tá? A ideia é ser duradouro no esporte. Espero que tenham gostado das dicas, das orientações, né? O que vocês acharem mais proveitoso podem fazer, às vezes tem uma ideia diferente, né? Mas espero que de modo geral tenha ajudado todo mundo aí para diminuir um pouquinho esse gasto no esporte, já que não tem a gente tem alguns equipamentos que a gente tem que adquirir para poder estar fazendo a modalidade. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima!